Rafael, bom dia. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Bom dia, Cláudio. Rafael, você já falou aí de meia-culpa, que nesses anos o Atlético acertou, mas errou muito também. O torcedor fica na dúvida porque muitas informações estão aparecendo que a situação financeira é caótica, catastrófica. Qual que é a real do Galo hoje com relação à janela que está chegando agora? Esse time do Galo vai ser reforçado ou não? O Cuca já falou de algumas necessidades, né? E logicamente tem a conversa com vocês. Qual que é a situação real do Galo hoje? E se o torcedor tem motivo para ficar preocupado mesmo, como a gente está vendo nos últimos dias, com a situação, ela é caótica, catastrófica ou não? Tá. Bom dia, Cláudio. Vamos lá. Eu diria que há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, a situação do Galo era paciente terminal. Tá? Quando nós chegamos no Galo, paciente terminal. Logo após a SAF, o Galo estava ali na UTI, entubado. Hoje o Galo está numa situação financeira difícil, mas melhor do que era há 2 anos atrás, e melhor do que era 4 anos atrás. Mas ela continua difícil. Essa matemática que eu falei aqui agora há pouco. O primeiro passo foi zerar o operacional. O segundo passo é zerar a rúbrica de investimentos. O terceiro passo é zerar a despesa financeira. Né? Mas era pior. Era bem pior. O que não significa que o cenário é complexo. Ele é difícil. Mas eu volto, sabe, Cláudio, a gente tende assim às vezes enfatizar um pouco mais o que não está bom e falar um pouco do que está funcionando, né? Se a gente pegar aí os 5 anos, é claro que a gente gostaria de ter ido melhor em competição X, ter ido melhor em competição Y, né? Mas foram 5 anos, e cada ano com a sua característica, né? Foram 5 anos que, na média, eu acho que o Atlético foi bem. Né? A gente fez estudos aí dos últimos 20 anos do Atlético. O Atlético nunca pontuou tanto no Brasileiro, nunca pontuou tanto na Copa do Brasil, nunca pontuou tanto na Libertadores. E, de fato, o Galo foi, nessas competições, são as 3 principais competições, foi o terceiro colocado em ponto nas 3 competições. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, com todo respeito ao Grêmio, ao Inter, ao Santos, ao Cruzeiro, ao Fluminense, ao Corinthians, ao São Paulo, ao Bahia, ao Botafogo, a gente foi melhor que todos esses clubes nesse período. Todos eles. Com exceção ao Corinthians, ao Palmeiras e ao Flamengo. Tá? E fomos melhores também, no mesmo critério, que o Atlético, que o próprio Atlético nos últimos 30 anos. Tá? E nesse ano, é muito difícil assim, a gente cravar um diagnóstico com o resultado do fim de semana. Né? Acho que a gente tem que aguardar o desenrolar do ano para a gente determinar se 25 será um ano de insucesso ou de sucesso. Né? Até agora, sendo obrigação ou não, o Galo ganhou a única competição que terminou, que foi o Mineiro, que por sinal somos ex-campeões, né? E de novo, é obrigação ser ex-campeão. Só nós fomos. É obrigação pra gente, para o Cruzeiro também, que não ganhou nenhum título. Nós ganhamos todos que a gente disputou. Né? É claro que um campeonato um pouco mais fácil, mas ganhar 6 foram 2 vezes na história, deve ter algum mérito, né, Cláudio? E eu acho que a gente foi mal na Copa Sul-Americana, muito mal. Né? Esse jogo aí do Cienciano foi uma vergonha. O jogo lá contra o Iquique foi um vexame. Né? Concordo com o Fossato que está na minha frente aqui, ele colocou vexame maior que o Afogados. Acho que não, porque ele, pelo menos você está ali disputando competição sul-americana, mas fiquei triste demais, viu, Frossar? Terrível, resultado terrível contra os 2 times, né? Mal ou bem, assim, aí você colocou semana passada, né? A SAF da vergonha. Eu não tenho vergonha da SAF. De novo, com os resultados negativos, positivos, com erros e acertos, eu acho que o balanço é positivo. Estamos aqui de novo nesse templo. O resultado esportivo, por tudo que nós levantamos, o melhor da história do Atlético, está entre os 3 colocados do Brasil. Eu me pergunto assim, será que o torcedor do Inter, do Grêmio, do São Paulo, desses todos os clubes, acham que a gestão do Galo foi uma vergonha nos últimos 5 anos? Eu aposto que não. Mas aí, com todo respeito ao seu trabalho, Frossar, cada um tem uma opinião, um diagnóstico, né? O seu diagnóstico é que foi uma vergonha. Eu me orgulho, assim, eu, meu pai, Ricardo, Renato, Sérgio, né, de ter tido, né, a coragem de entrar num desafio tão grande, né, representar 9 milhões de torcedores, porque aqui o Galo é a vida, né? A nossa vida, a gente gasta assim, muda o nosso humor, tem uma importância tão grande para milhões de pessoas.
E assumir, sabe, gente, essa responsabilidade não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito, muito difícil, a gente sofre demais. Quando vê as vitórias, a gente também fica muito feliz. Mas é o nível de responsabilidade que vocês não fazem ideia do que é. É só quem está aqui na frente, só um minutinho. Só quem está aqui na frente sabe o quão difícil é. Então, assim, a gente ter tido a coragem e ter feito muita coisa boa, ter errado. A gente sabe quais foram os erros, de ter aprendido, né? Mas a gente não tem nenhum dos integrantes aí, também o Bruno também participa desse projeto, a gente não tem nenhuma vergonha. A gente tem muito orgulho, sabendo que a gente pode fazer mais, né? Mas, de novo, a gente tem que respeitar as opiniões, né? A gente respeita, mas vamos continuar tentando melhorar, sabendo, de novo, que é um caminho tortuoso, que vamos ter, daqui para frente, certamente vamos ter insucessos, vamos ter tristezas, mas tomara que a gente tenha mais alegrias do que tristeza. Trabalho, seriedade, isso não falta, não. Sobre a questão da janela, eu te perguntei, o Atlético está aí com dificuldades, inclusive, para honrar os direitos de imagem, a questão de alguns pagamentos de atletas, de comissão de empresários. Como que o Galo vai conseguir ir agora ser efetivo nessa janela? O que o torcedor pode esperar nessa janela de meio do ano agora, com essa situação atual? O Claudio, a gente tem que ser... vamos lá, qual a diferença desse ano para o ano passado? No ano passado, na primeira janela, chegou só o Bernard. Desculpa, só o Scarpa. No meio do ano chegaram 5 atletas, né, se eu não estou enganado. Nesse ano a gente trouxe mais atletas no começo do ano e estava previsto uma janela menor no meio do ano, né? Então pode ser que saiam 2, 3 atletas, pode ser que cheguem 2, 3 atletas, obviamente com o objetivo de ter um elenco melhor, né? Claro que quando você não tem todas as ferramentas nas mãos, é um pouco mais difícil, né? Então Paulo, cadê o Paulo? Paulo está aqui, Paulo Brax, está ali. Paulo já falou aí há uma semana que não vai ser uma janela de abundância, né? A janela mais agressiva foi a do começo do ano, né? Nós vamos tentar trabalhar aí com muito profissionalismo, responsabilidade, né? Para fazer uma janela na qual o Galo tenha algum ajuste, né? Que possa ter um elenco um pouco mais competitivo do que tem. Mas eu acho que o Galo tem um elenco bom, tem as suas fraquezas, tem as suas fortalezas, né? Claro que a gente sabe quais são elas, quais são os pontos a serem melhorados, né? Talvez a gente consiga endereçar algum desses problemas, talvez outros não, né? Isso é muito comum no futebol, né? Estava vendo, de novo, vou falar aqui um paralelo, final da Copa do Rei, né? Real Madrid contra Barça. O Real Madrid jogou sem zagueiro, né? Se não me engano, o Tchouaméni ou Camavinga, foi o Tchouaméni, jogou como zagueiro. O Real Madrid não tinha lateral, né? Arsenal, acho que um exemplo interessante, o Arsenal estava super bem nas competições, perdeu um pouco de força aí nesse ano, porque não tinha atacante no elenco. Machucou o Saka, machucou o Kai Havertz, e machucou o Gabriel Jesus. E não repôs, né? Tinha um orçamento, tinha um planejamento, e não conseguiu repor, né? Então, futebol, a gente tem que, acho que amadurecer como indústria, aí o clube, imprensa, torcida, né? A gente não consegue fazer... a gente não tem varinha de condão, sabe? Pô, temos um problema no elenco, o Atlético deveria ter, muito se fala assim, deveria ter um volante a mais, deveria ter um meia, cada um tem uma opinião, né? Mas a gente não tem varinha de condão, esse meia aqui que a gente gosta, traz. Esse outro fulano de tal aqui, que não está performando tão bem, tira. É muito mais complexo, né? Felizmente ou infelizmente, o mundo real é muito mais complexo. Isso vale pra gente, como vale também para o Real Madrid, que jogou a final da Copa do Rei, sem zagueiro. O Arsenal teve que jogar a segunda fase da Champions e o segundo semestre deles lá, né, que na verdade é o nosso primeiro semestre do campeonato da Premier League, sem atacante, né? Então não é fácil, sabe, Cláudio? Vamos tentar. O Paulo está atrás de você e está trabalhando já há 2 meses, né? Essa janela, ela não está sendo pensada desde a semana passada. Ela está sendo pensada há 2 meses. Vamos conseguir ter sucesso absoluto nela? Com certeza não. Algum sucesso? Eu espero que sim. Mas deixa eu aproveitar aqui o gancho que você perguntou da dívida. Eu vou tentar responder de uma forma talvez mais didática, tá? A diferença entre 1.4, 1.8 e 2.1, se eu não me engano, que foi o último número divulgado aí. Oi? 2.3. Então vamos lá. Em relação à dívida, o que a gente deve... basicamente, o que é a dívida do Atlético? Deixa eu tentar decompor a dívida aqui. O primeiro pedaço da dívida é a famosa dívida onerosa. É o que a gente deve para os bancos e aquele CRI que foi constituído para a gente finalizar a arena.
Isso dá mais ou menos 900 milhões de reais, tá bom? Além disso, a gente tem uma dívida com o Profut, que é uma dívida de impostos de décadas, né, que a gente assinou um termo com o governo, como todos os clubes brasileiros fizeram também, né, e que são 300 e tantos milhões de reais, 350 milhões de reais. E a gente também deve, aí quando eu falo dever, quando a gente compra um atleta, qualquer atleta, a gente não paga o atleta à vista, né, o atleta ele é comprado parcelado em 2, 3 anos. Então nós já pagamos sei lá, algumas dezenas de milhões de reais ou centenas de milhões de reais pelos atletas que a gente comprou ao longo dos anos, e ainda falta, tá, por volta de 200 milhões de reais. Então essa é a dívida do Galo: compra de atletas, Profut e a famosa dívida onerosa. Somando essas 3 rúbricas, a gente chega no 1,4, ok? E o que é 1,8? 1,8, foi desconsiderado, né, o que a gente tem a receber de outros clubes. Então, quando a gente vende um Paulinho, por exemplo, para o Palmeiras vai nos pagar durante 3 anos. Ele está em dia conosco, mas tem parcelas vincendas, ok? Então, essas parcelas foram desconsideradas, é o que a gente chama de contas a receber. Então, nesse relatório, tem a dívida bruta, tá? E o contas a receber, ele não foi considerado. Ficou claro? E tem um último pedaço, que são as receitas antecipadas, é o relatório do 2,3. Como é que a gente fez a arena? A gente fez a arena com a venda dos camarotes, venda das cadeiras e os name rights, o sector name rights. Isso deu mais ou menos 500 milhões de reais, tá bom? Agora não significa que a gente deve 500 milhões de reais para ninguém. Nada mais é que um espaço, né, aquele assento, que vai ser usado pelo torcedor pelos próximos 10 anos, mas que contabilmente isso fica numa linha de passivo. Eu não devo dinheiro para o torcedor, né? Eu adiantei uma receita que ele me pagou para ter direito de usar o camarote ou a cadeira durante 10, 12, 15 anos, né? Então, naquele relatório de 2,3, ele considera esse adiantamento, name rights, Arena MRV, né? Foi adiantado, é um name rights de 12 ou 13 anos, se eu não me engano, né? Que foi adiantado para a gente construir a arena. Nós sempre dissemos: pô, como é que vocês vão fazer uma arena de X milhões de reais? Vão vender camarote, cadeira VIP, name rights, e vamos chegar em 500 milhões de reais. Isso não mudou, né? Mas contabilmente isso fica numa rúbrica de passivo. E aí chega no 2,3, mas não significa que eu devo esses 500 milhões de reais, não devo isso para ninguém. O que a gente tem hoje é uma arena que, ao invés de a gente ter a capacidade de vender 45 mil ingressos, eu posso vender 37 mil ingressos, 38 mil ingressos, porque os outros já foram comercializados de forma adiantada. Ficou claro? E aí tem um material que vocês vão receber, estou vendo ali meu amigo Silas, que gosta muito dessa parte contábil, e que eu acho que explica com uma boa clareza a diferença do 1,4 para 1,8 e 2,3. E é o que a gente pede, sabe, gente? É que vocês, vão ter acesso ao material, que leiam com muita atenção e que nos procurem caso fique alguma dúvida. Porque aí a gente vai passar a ter uma informação única para a torcida do Galo, que é o que importa, né? O que a gente quer é que os 10 milhões de atleticanos apaixonados tenham a melhor informação possível. E aí eu acho que a gente está falhando um pouco como clube e como imprensa, né? A gente não está conseguindo transmitir a melhor informação para a torcida. Vamos tentar trabalhar melhor, mais próximos, para que a gente tenha uma informação única e não 2 ou 3 ou 4 informações. Também alonguei um pouco na resposta, talvez eu tenha respondido aqui outras perguntas. Fiquei como um aquecimento, ok? Obrigado, Vinícius. Cláudio, vamos falar de bola também. O Galo hoje fez um jogo treino importante por aí, Rezendão. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Terminou agora o jogo treino do Galo com o Paulista de Jundiaí aqui na Arena MRV. O Renzo Saravia, a zaga teve Rômulo, Vitor Hugo e o Caio. Meio campo, o Gabriel Menino, o Igor Gomes, o Izep, garoto Izep, que está treinando novamente depois que teve um problema cardíaco, já está treinando aí com o profissional, teve essa chance no jogo treino, depois entrou o Igor Rabelo no lugar dele, e o Bernard, lá na frente, teve Júnior Santos e o João Marcelo. No segundo tempo, o Atlético teve o time considerado titular, e aí algumas dicas já para o jogo contra o Internacional, hein, Thiago? O Everson no gol, Natanael, o Igor Rabelo, Vitor Hugo e o Rubens. Aí vai voltar o Alonso, o William que está suspenso. Então pode ser que jogue o Igor Rabelo junto com o Alonso.
e o Rubens na esquerda. No meio campo, o Gabriel Menino. É bom lembrar que o Alan Franco tá para voltar também, tá com a seleção. Então o Menino jogou uma parte, depois entrou o Caio, Patrick, Igor Gomes. Depois o Júnior Santos e o Bernard. Os dois entraram. E o trio de ataque, Thiago? Dudu, Rony e Hulk. Pelo que a gente pôde apurar, o Dudu, ele atuou em várias posições. Começou aberto pela esquerda, depois jogou centralizado, jogou pelo lado direito. Então, o Dudu já teve um teste aqui com os considerados titulares e participou desse jogo treino que o Galo fez 5-0 no Paulista de Jundiaí. Não teve presença nesse jogo treino aqui do Scarpa, Thiago. A gente está até buscando informações, mas o Scarpa não fez parte desse jogo treino de hoje aqui do Galo com o Paulista de Jundiaí, Cuca observando a moçada e o resultado foi positivo, Thiago. Ô, Ale Oliveira, dá pra imaginar esse ataque de Dudu, Rony, Hulk já pra quinta-feira contra o Internacional, Ale? Boa tarde, Ale Oliveira. Muito boa tarde, Tiagão, boa tarde pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Dá muito, mas dá muito. Então a gente tem que ter só a convicção que o Dudu tá pronto, né? Fisicamente, taticamente, clinicamente já estava. E aos poucos ele vai retomando o ritmo natural. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. O Dudu, quando ele deixa o time titular do Cruzeiro, já sob comando do Léo Jardim, que ele faz as mudanças que melhoraram muito o time, ele não estava mal. O Dudu não estava mal. O Dudu, nesse ano aqui, talvez junto com o Mateuzinho, antes de se machucar, era o jogador que mais entregava ali no Cruzeiro, entregava positivamente no Cruzeiro. Ele não estava mal. Ele não estava o Dudu dos seus melhores dias, mas ele não estava jogando mal. Então, a retomada, eu acho que ela é natural e eu acho que ela deve acontecer com sequência. Com ele jogando, com minutagem, ele retomando o ritmo, ele vai retomar a confiança e a sua melhor condição. Mas, diante do que o Cuca tem à disposição, eu acho que dá para pensar assim nesse trio ofensivo. Ô, Nath Fiuza, como se daria esse encaixe Dudu, Rony, Hulk? O Hulk mais centralizado, o Rony na direita, Dudu na esquerda? Ou você pensa em inverter esses lados? Como vai dar esse encaixe? Vai dar bom, Nath? Vai dar bom? Dudu, Hulk, Rony? Nath Fiuza, boa tarde. 12:29, Nath. Boa tarde, Thiago. Um abraço pra você, viu? Pro Alê, quem tá com a gente aqui nesse sabadão do Rádio Esportes. Eu acho também que pode funcionar bem. O Dudu tem que aproveitar, digamos assim, pra tentar uma vaguinha nesse time, enquanto o Coelho ainda não está 100% recuperado. Digo isso porque eu acho que do setor ofensivo, quem vinha desempenhando melhor nesse momento mais recente do Atlético era justamente o Coelho, ainda que o Rony tenha sido uma peça importante nas últimas partidas, marcando gol. E já disse isso aqui, o Rony é um cara que erra muito porque tenta muito, né? É um batalhador dentro do campo, um cara esforçado, não se omite pro jogo, e eu acho que isso é uma característica que tem que ser valorizada, mas acho que é um momento pro Dudu se mostrar pronto aí para ajudar a equipe para brigar por essa titularidade, especialmente ali pelo lado esquerdo, que é o lado que habitualmente ele vem jogando mais nesse momento mais recente da sua carreira, e inclusive nessa temporada com a camisa do Cruzeiro no início de 2025, né? Ele começa jogando pelo lado esquerdo, até correndo mais, se apresentando mais em jogada de linha de fundo, em jogada de 1 contra 1, até mais do que a gente esperava, no sentido de estar bem fisicamente. Eu acho que o que precisa no Atlético é recuperar mesmo esse ritmo de jogo e pode funcionar. O Rony na direita, o Dudu na esquerda e o Hulk mais centralizado, mas acho que dando também, tanto ao Hulk quanto ao Dudu, aliás, tanto ao Rony quanto ao Dudu, essa capacidade também de se movimentarem, né, de alternarem lado do campo. Acho que o Cuca tem que também tentar fazer com que seja um ataque de mais agilidade, de mais mobilidade, para ser um time mais vertical, mais objetivo, porque isso tem faltado também ao Atlético. Ô, Cláudio Rezende, lembrar mais uma vez a coletiva do Rafael Menin, ela segue ao vivo no nosso canal Itatiaia Esporte, ela prossegue por aí. Eu queria que você fizesse um balanço aí, um resumo do que foi dito de mais importante até aqui, que você poderia destacar pra gente da fala do Rafael. É isso aí então, massa atleticana, quero sua opinião nos comentários, o que você achou sobre o Rafael Menin aí, falando sobre as dívidas do Galo, sobre contratações, o que o Galo planeja para esta temporada, já que o Galo vem aí numa situação financeira meio complicada, né? O Galo está com uma situação financeira
para baixo, tá muito crítica a situação, e o Rafael Menin deu todas as explicações aí que o torcedor merecia, né? A gente vem cobrando aí alguém importante do Galo aparecer para dar satisfação do que está acontecendo no clube. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.